Olá, vamos pensar então agora um caso clínico dentro do campo da psicanálise para a gente entender como funciona a prática dela, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar um caso de uma pessoa, de um homem alcoolista, tá? Então é um homem de 50 anos, alcoolista, situação financeira não é muito boa, né? Muita angústia ele sente, e ele diz assim sobre a angústia: eu sinto um alarme que dispara, isso pega meu corpo todo, fico com vertigem e caio. E aí ele tem todo um mal-estar nesse sentido, né? Como é que foi acontecendo o tratamento? Se fosse um tratamento médico, a questão ia estar aqui no alcoolismo, né? E aí propor um tratamento para essa pessoa. O psicanalista, como você deve estar lembrado aí, ele vai pedir para que a pessoa fale. E aí a questão da associação. Essa pessoa entra no tratamento e começa a falar, contar a sua história. E ele vai fazendo sua narrativa sobre sua história. Ficou por cerca de uns 9 meses fazendo um tratamento que a gente chama de entrevista preliminar. É antes da pessoa ir para o divã, porque na psicanálise a gente usa o divã, né? A pessoa se deita para ela ficar numa posição sem olhar para o psicanalista e continuar com suas associações, sem precisar ter alguém olhando para ela e ela ficar escolhendo o que falar diante das posturas, das expressões faciais do outro, né? É um dos motivos. O divã tem vários motivos, mas um dos motivos é esse. E aí no que esse rapaz, esse homem, na verdade, vai contando, ele vai dizendo de como que eram as relações em casa, que ele também é fumante, né? Que ele fez várias tentativas de tratamento antes, né? Foi em médicos e tudo mais, e as pessoas falavam: olha, você tem que ter força de vontade, se é o que você quer, você tem que tratar. E ele fala para o psicanalista em certo momento algo que é muito importante, assim. Ele está nessa narrativa contando e falando: olha, eu fiz vários tratamentos e as pessoas falam para eu parar, mas elas não entendem que eu também gosto disso. E aí o psicanalista escuta isso e fica com isso na cabeça, assim: bom, ele está querendo parar de beber, mas ele gosta de beber. Então, em algum momento, em algum ponto, tem um prazer aí. Lembra o conflito inconsciente na psicanálise, assim? Então, esse homem, ele está sofrendo, então o sintoma dele que ele traz tem a ver com o álcool, com a bebida. Há anos ele já bebe, tem pelo menos 15 anos, né, que ele já está ali bebendo, que é narrado no caso. E quando ele vai procurar tratamento, ele vai falando disso, o psicanalista vai escutando o que ele vai dizendo, ele vai contando sua história. Ele fala disso: eu quero fazer o tratamento, mas eles ficam insistindo para eu fazer a todo custo, mas eu também gosto. Então há um conflito psíquico acontecendo, de um prazer e uma censura, de uma proibição. Ao mesmo tempo tem um excesso aí, que é o que o Freud vai colocar relacionado à pulsão de morte. Então dá para entender que esse homem tem um conflito, a bebida está no meio desse conflito. Esse conflito é um conflito psíquico entre poder e não poder, querer e não querer. Tem algo de um desejo que se coloca, e o álcool é o ponto central aí na questão. Na medida em que ele vai falando do álcool, ele vai entrando em outras partes da própria constituição dele. E aí, ao longo desse tratamento, ele foi falando da vida dele. Ele contou que ele, quando criança, ele tinha fantasia de ser uma pessoa heróica, de ser como Hamlet, de ter toda uma questão de um heroísmo na vida dele, de grandes construções e tudo mais, coisa que ele não consegue realizar na vida, né? Ao contrário disso. E o que ele vai se decidindo na vida é o seguinte: ao invés dele fazer as coisas, ele se decidiu por se sentir como morto e não fazer nada. E aí é interessante, assim, o homem que ele tem grandes sonhos, grandes vontades, ele se sente na impossibilidade, na impotência de fazer isso, e ele se decide como morto, ou seja, eu vou ficar aqui na morte, não vou fazer nada, sem vontade, sem desejo. E aí qual a solução que ele encontrou? O álcool. Vai chegando num certo momento, depois de várias sessões que vão acontecendo, porque esse é o tratamento da psicanálise, né? A pessoa vai falando e o psicanalista vai escutando o que ele está falando, vai intervindo, escutando as trocas de palavras, escutando os sonhos, interpretando aqui, fazendo um apontamento ali, assim por diante, até que chegou num certo momento que esse paciente falou assim: por que esses incômodos todos? Por que essa angústia? Por que eu sofro tanto? Porque ele gosta de beber, mas ele tem angústia também. Então, alguma dessas coisas aí não está sendo mais viável para ele, está insuportável.
por que esses incômodos? Por que essa angústia? Preciso parar de beber, absolutamente. E aí na hora que ele fala isso, o psicanalista fala assim, absolutamente? E aí encerra a sessão e o paciente fica meio perturbado e pergunta, absolutamente? E vai embora. Na sessão seguinte, eu vou explicar melhor o que aconteceu. Na sessão seguinte, o paciente volta e fala assim, na hora que você falou aquilo, você me deixou meio siderado, eu fiquei perturbado, não estava entendendo o que você estava me dizendo, mas aquilo me deu a impressão de que eu não preciso mais ser dessa forma, mas ao mesmo tempo eu posso beber, eu não sei o que eu posso fazer, eu sei que eu estou meio perdida, eu não estou entendendo mais isso. Nessa hora, o psicanalista convida esse paciente para ir para o divã, para o paciente falar dessa perturbação dele, porque ele tem uma relação com o álcool que provavelmente articula, lembra da ideia de formação de compromisso? Faz um compromisso entre os conflitos psíquicos dele. No que ele não consegue realizar os conflitos psíquicos, ele vai para a bebida, né? E aí, nesse momento, o psicanalista convida ele para poder falar de outra maneira disso, sem precisar necessariamente parar de beber. Mas o psicanalista não fala, pare de beber. Ele interviu de outra maneira. Tanto que o psicanalista até se pergunta, né, se coloca isso. Será que se eu tivesse falado assim, por que você precisa parar? Né? Talvez essa pergunta fosse fazer com que o paciente falasse assim, é verdade, eu não vou parar, eu vou continuar bebendo e ele fosse embora. No lugar disso, o psicanalista coloca uma pergunta ali. Em que medida a bebida é um problema de fato na sua vida ou não é? Quais questões que estão por trás dessa bebida? Venha falar sobre isso. É essa a questão. Então, o psicanalista, ele não vai trabalhar diretamente o problema do alcoolismo. Ele não vai trabalhar diretamente o problema da depressão. Ele não vai trabalhar diretamente o problema da fobia, do que quer que seja. Ele vai escutar o paciente para entender quais são os conflitos psíquicos entre o ego, o id, o superego, o consciente e o inconsciente, a censura, o recalque, e convidar o paciente para falar disso e elaborar esses conflitos que ela tem ou que ele tem ali, né? Você vai ver que outros tratamentos da psicologia vão ter outras formas de entender. Esse é o modelo, a proposta que a psicanálise vai se colocando, né? É o que ela propõe aos pacientes que fazem análise. Então, um paciente, por exemplo, fóbico, que ele procura, eu tenho fobia de avião, eu não consigo chegar perto. O psicanalista vai pedir para que ele fale disso, para que ele entre em sua história, para que ele entre ali nos seus processos inconscientes, nos seus conflitos inconscientes, para que possa entender o que está ali por trás disso. Né? É a forma de pensar isso. Então, é como se o avião, o alcoolismo e tudo isso fosse exatamente um símbolo. O que é um símbolo? Um símbolo é aquilo que a gente usa para representar outra coisa. O símbolo da caveira representa o perigo. O símbolo da pomba representa a paz. Ou seja, tem um significado oculto para ele. Então, eu não vou tratar seu medo de avião. Eu vou entender o que esse símbolo está mostrando do seu inconsciente, dos seus processos inconscientes ali, tá bom? Essa é a forma que a gente vai trabalhar em psicanálise, todas as vezes vai ser dessa maneira. Então o paciente chega, eu tô com depressão, eu tô passando mal, eu tenho toque, a gente vai escutar, fala de sua vida, fala de você, vamos entrar nesse assunto, e a pessoa vai falando disso, a gente vai escutando os atos falhos dela, vai escutando os sonhos e assim por diante, e vai analisando os conflitos que estão por trás disso. Esses conflitos vão chegando a mostrar as questões sexuais, vão mostrando as questões de suas constituições psíquicas, né? Do seu narcisismo na relação com os pais e tudo mais. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, dá uma perguntada aí. Eu vou deixar um ou outro caso a mais também para você estar lendo e estudando um pouco mais. Tá certo? Um bom estudo para você. Tchau!